Olá, meu nome é Ícaro Malveira, eu sou doutorando em Arte e Cultura Visual na UFG. Estou aqui representando também o professor Edgar Silveira Franco e o professor Gazi Andraus, também da UFG e autores desse trabalho. Nós fazemos parte do grupo de pesquisa Criação e Cyberarte, o CRIA-Ciber, do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual. Hoje vamos apresentar o trabalho intitulado O Diário de Bordo no Desenvolvimento do Jogo Tétrico. O jogo tétrico foi desenvolvido ao final da disciplina Tópicos Especiais B, com tema em Arte e Tecnologia, ministrada pelo Edgar Franco, o Ciberpagé, no primeiro semestre de 2021. O jogo ele traz dois aspectos principais em seu conceito. O tétrico é uma releitura do clássico Tetris, desenvolvido pelo Alexei Pajitnov, e as peças elas são formadas por fisionomias cartoonizadas, e o segundo aspecto é que essas fisionomias elas dialogam diretamente com a noção de aglomeração. Portanto, o jogo tétrico ele faz uma série de analogias que compõem uma metáfora maior acerca do atual momento pandêmico. Foram desenvolvidos dois protótipos do jogo. O primeiro, acima, mostra peças tétrades, né? E o segundo protótipo, logo abaixo, mostra peças alternativas, peças não tétrades. Então, as analogias elas partem do próprio nome do jogo. Tétrico remete a algo horrível, tenebroso, criando uma relação com o momento pandêmico, e na própria mecânica e jogabilidade do jogo, né? Quando as peças vão caindo e as fileiras se formam, elas desaparecem, remetendo assim aos óbitos da pandemia, e esse score é marcado no canto superior direito, como vocês podem ver. Na segunda versão do jogo, no segundo protótipo do jogo, as peças não tétrades tornam a dificuldade do jogador maior e buscam potencializar essa ideia de caos e de aglomeração propriamente dita e de colapso. Então, a ideia é que o jogo ele se torne muito difícil ou praticamente impossível de, de se vencer, né? Então, na verdade, mais do que a ideia de que o jogador ele deve continuar jogando e jogando, é importante que ele se aperceba dessas relações que o jogo estabelece com o momento pandêmico em si. O final do jogo é justamente esse momento de colapso em que o jogador ele sempre perde, ele sempre vai perder em virtude da impossibilidade de lidar com as novas peças que vão ser introduzidas e com a velocidade com que elas descem no grid. A seguir, vou apresentar o diário de bordo, que foi escolhido como ferramenta metodológica, como um instrumento de pesquisa. Ao longo de todo o processo de desenvolvimento do jogo tétrico, houve um registro nesse diário de bordo que traz aspectos tanto textuais, anotações diversas, impressões, aspectos que remetem diretamente ao processo criativo e ao processo poético, e também desenhos, ilustrações, imagens, que por sua vez figuram como um aspecto fundamental na própria constituição gráfica do jogo. A ideia de criar peças não tétrades surge dessas anotações e dessa prática insistente de desenhar as pequenas fisionomias, e à medida que elas foram se configurando de uma forma ou de outra no diário de bordo, é que surgiu a ideia, no processo do próprio desenhar, de criar as peças não tétrades que potencializam a ideia de colapso. A seguir, eu entendo esse diário de bordo como um documento de processo, onde existe ali uma identidade do processo, existe ali as marcas, as anotações,
os desenhos, os registros gráficos, que vão, de certo modo, mostrando o amadurecimento do processo desde o seu início até o momento em que ele está. Vou mostrar aqui uma pequena animação, que seria uma ideia para a abertura do jogo. Esse processo inteiro começa como um exercício de desenho. Os desenhos das pequenas fisionomias foram escaneados e depois foram organizados para que, nessa pequena animação, para que funcionassem como uma abertura, como uma ideia de abertura, e também as fisionomias cartoonizadas foram passadas para a plataforma Unity, né, que foi o motor de jogo utilizado para o desenvolvimento do jogo e para que assim o jogo pudesse ser feito e as peças pudessem ser constituídas. Ao longo do processo, um dos momentos interessantes foi justamente o teste desses protótipos, né, com um grupo focal de jogadores. Esses momentos foram conduzidos de uma forma bem livre, embora se tivesse em mente os formulários de percurso cognitivo. O momento foi conduzido de uma forma bem livre e basicamente ele tinha um cronograma muito básico. As reuniões aconteciam pelo Google Meet, o jogo ele era apresentado, havia um momento de experiência, né, que o jogador de fato abria o jogo e jogava uma partida do Tétrico. Em seguida, um momento de comentário do jogador acerca das suas impressões sobre o jogo a partir dessa experiência, da partida que ele jogou naquele momento. Seja da primeira versão, do primeiro protótipo, seja do segundo, com as peças não Tetrix. Em seguida, um comentário do desenvolvedor, fazia um comentário explicando o conceito do jogo e os jogadores, em seguida, faziam seus comentários, suas observações a partir dessa explicação sobre a questão propriamente conceitual. O grupo focal escolhido foi um grupo focal de cinco jogadores e esses jogadores eles tiveram acesso às duas versões do protótipo e eu tinha um interesse em particular em saber se ao jogar eles estabeleciam essa relação entre o jogo, né, e o momento pandêmico propriamente dito. Dois deles conseguiram estabelecer essa relação de uma forma imediata, falando da pandemia e relacionando o jogo à pandemia. E os outros três entendiam a ideia dos óbitos, entendiam a ideia do empilhamento das carinhas, das fisionomias, mas não relacionavam de forma direta, não relacionavam propriamente ao momento pandêmico. Esses registros, essas anotações, a oportunidade que esses encontros me deram de anotar as reações, anotar os comentários que os jogadores faziam enquanto jogavam e os comentários que faziam depois que jogavam, foi muito importante para os passos seguintes do desenvolvimento do jogo, pois daí surgiram várias sugestões que devem ser agregadas no processo de desenvolvimento da versão final. Então, para falar um pouco dessas sugestões que os jogadores deram, um deles sugeriu que as peças elas trouxessem fisionomias com máscara e sem máscara, de forma a potencializar essa relação justamente com o momento pandêmico, né? Com a questão pandêmica, com a questão crítica que o jogo busca trazer em si. Então, essa é uma das alterações que devem ser agregadas ao jogo na sua versão final e foram questões, sugestões e observações anotadas no diário de bordo, trabalhadas e retrabalhadas ali para que se pudesse ver a melhor forma de levar do diário para a plataforma de desenvolvimento, no caso, a Unity. Outras sugestões foram dadas, como, por exemplo, a criação de uma trilha sonora que pudesse potencializar também essa relação entre o jogo e a pandemia, entre a realidade in e a realidade out game, e
as sugestões iam no sentido de, por exemplo, criar uma trilha que mostrasse ruídos de vozes enquanto as peças se moviam, ou mesmo reproduzir o barulho de um monitor cardíaco que remetia a, por exemplo, um ambiente hospitalar. Então, ao final dessas sessões de teste, muitas dessas sugestões que trazem implicações poéticas, criativas para o próprio conceito do jogo foram anotadas e devem ser incorporadas ao jogo. Aqui nós temos ao final as referências bibliográficas do trabalho. Eu gostaria de agradecer imensamente pela atenção. Muito obrigado.